convido ao palco Emílio Stein, associado 1 do Instituto e sócio da Compete Engenharia. Guilherme Freire, mestre em filosofia, sócio fundador do Filosofia do Zero e da Sociedade de Formação Clássica. Já foi palestrante convidado em lugares como Cambridge, Stanford, ONU e ITA. E Bruno Garchag, mestre e doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais, professor, autor de 3 livros, escritor best-seller e sócio fundador da Tertúlia, plataforma de educação pessoal, familiar e pessoal. Para a apresentação do painel, convido Juan Duarte, associado 1 do Instituto e consultor de processos na Suzano. A civilização ocidental foi marcada pela integração de 3 tradições fundamentais: a filosofia grega, o direito romano e a moral cristã. Entender essa tríade é essencial para compreender por que nações ocidentais prosperaram e estabeleceram sociedades baseadas na liberdade, na justiça e nos direitos humanos. A filosofia grega foi pioneira na busca pelo conhecimento racional e pelo entendimento da natureza humana. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases da ética, da lógica e da política, questionando a realidade de maneira sistemática. O debate sobre o papel do indivíduo na sociedade, o valor da razão e da ciência, nasceram do pensamento grego e prepararam o terreno para o desenvolvimento das democracias atuais. O direito romano, por sua vez, criou o arcabouço jurídico para o desenvolvimento dessas sociedades. Os romanos codificaram leis que estabeleciam a ordem e a justiça, criando um sistema que protegia a propriedade privada, regulamentava a relação entre os cidadãos e o Estado e criava a noção de justiça imparcial. O legado jurídico de Roma permanece vivo nos sistemas legais contemporâneos e foram fundamentais para o desenvolvimento do conceito de Estado de Direito. A moral cristã, por fim, complementou esses aspectos ao introduzir uma visão ética da dignidade humana. Ela trouxe a ideia de que todos os homens possuem um valor intrínseco, independentemente de qualquer condição social, porque são feitos à imagem de Deus. E talvez seja isso que nos afastou da barbárie. Além disso, a ética cristã valoriza virtudes como o trabalho duro, a honestidade, a responsabilidade e a cooperação, incentivando comportamentos que promovem a estabilidade econômica, onde contratos são respeitados, a corrupção é desencorajada e o esforço pessoal é recompensado. A união dessas 3 tradições formou o alicerce do desenvolvimento do Ocidente e fornecem uma resposta histórica de por que as nações prosperam. Essas tradições criaram os valores que permitiram o desenvolvimento da prosperidade com a liberdade. Como diz a frase da nossa bandeira, que apesar de positivista é verdadeira, tendo o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. Obrigado. Obrigado, Juan. Para darmos início a mais um painel do 12º Fórum da Liberdade e Democracia de Vitória. Painel esse com o tema As Virtudes que Construíram o Ocidente. Gostaria de convidar o nosso palestrante Guilherme Freire para a sua fala inicial. Claro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É impressionante, o pessoal me abordou em 3 cidades diferentes para me convidar para cá, em Nova York, em São Paulo, tem professor de Brasília mandando mensagem, ou seja, realmente, eu já achei que ia ter alguém do lado da minha cama quando eu acordasse me pedindo para vir, e por essa assistência eu agradeço demais, porque é uma cidade absolutamente maravilhosa e linda. Tinha uma vez que eu tinha vindo aqui, tinha vindo com meu pai para ir no Yahoo, então faz uns bons anos, sabe? Eu era criança, então estou muito feliz em estar aqui. E, basicamente, quando nós falamos de filosofia clássica, essa é a Escola de Atenas, de Rafael, que fica na Stanza della Signatura, no Vaticano. Um dos centros da filosofia prática é a ética, que é exatamente o que guia os hábitos das pessoas, né? E quando nós falamos... Aristóteles, a importância de Aristóteles para a filosofia é quase impossível de medir,
Aristóteles, o Heisenberg falou, vocês não entendem física quântica porque não leram a física de Aristóteles. Até hoje se escreve roteiros de cinema usando a poética de Aristóteles como base. Ele é o pai da retórica. Quando Raimundo Lúlio foi criar as bases do código binário, ele se baseou na lógica de Aristóteles. Aristóteles da escola dele, vem as classificações da biologia, quase todos os termos, né? Imagina você discute ética e política como áreas, isso descende de Aristóteles, e o aluno dele dominou o mundo, ou seja, Aristóteles é o bicho, né? E a grandeza de Aristóteles para a filosofia começa com uma análise antropológica. Então, Aristóteles primeiro faz uma distinção entre os seres vivos e os não vivos, e ele fala, os seres vivos, eles têm essa automovência, eles têm os princípios dos seus próprios movimentos. Então, já separa, sei lá, as pedras das plantas. Então, as plantas respiram, fazem o que nós chamamos de fotossíntese. Mas tem uma diferença qualitativa entre os animais e as plantas, porque os animais captam o mundo por meio dos sentidos. E do fato dos animais captarem o mundo por meio dos sentidos, eles têm o que Aristóteles chama de paixões. Eles têm repulsa, eles têm atração. Então, por exemplo, o cachorro vê um lobo, ele quer fugir. A soma do estímulo com as disposições internas do animal gera o estímulo, vê o lobo, foge, vê o bife, ele quer comer o bife. Então, todas as paixões vão atraindo ou repelindo, né? E os animais, eles são fundamentalmente determinados pelas suas paixões. Só que quando nós olhamos os homens, existe uma diferença qualitativa dos homens para os animais. Vejam, os homens têm princípios de automovência como as plantas, eles respiram, nós fazemos, sei lá, digestão, temos princípios de ser vivo básico. Nós também captamos a realidade pelos sentidos, e nós temos paixões, e nós vamos desenvolver inclinações. Só que Aristóteles fala, diferente dos outros animais, os homens não são determinados pelas suas paixões. Então, o homem pode ver o bife e falar, eu não vou comer isso agora. Ele pode ter medo numa batalha e falar, eu vou enfrentar essa inclinação. O homem consegue ordenar suas paixões. E ao ordenar suas paixões, ele consegue direcioná-las ao bem. Então, quando o homem é senhor das suas paixões e não escravo delas, ele é exatamente o homem maduro, como fala Aristóteles. E, aliás, quem deveria governar, pergunta Aristóteles, é o homem maduro. Porque o homem maduro é senhor de si mesmo. E, sendo senhor de si mesmo, ele consegue tomar as melhores decisões. Do fato do homem conseguir direcionar os seus hábitos, é exatamente que surgem as virtudes. As virtudes são os hábitos que direcionam o homem ao bem. O homem, no entanto, também é capaz de hábitos pervertidos, né? Então, se o leão vai lá e devora uma zebra, ninguém fala, que imoral da parte do leão. Simplesmente isso não se aplica. Os homens, no entanto, são capazes de crueldade, de uma série de coisas terríveis, que são hábitos desordenados, que são vícios. Então, o drama de buscar as virtudes e repelir os vícios é um dos dramas humanos centrais. Tem outra característica essencial dos homens, que é o logos, a capacidade de entender conceitos universais, de entender realidades universais, e da palavra. Então, o homem fala uma linguagem complexa que remete a esses conceitos. Você consegue falar de justiça, discutir o próprio triângulo e outras coisas incríveis, né? Então, educação, fundamentalmente, é educar as pessoas a partir do que é próprio da natureza humana, que é o quê? A busca da verdade e o cultivo dos bons hábitos, que são as virtudes. E se vocês pensarem em educação, vocês vão ver que todo o fenômeno da educação sempre remonta a isso. Ou você está direcionando a pessoa para algo que é verdadeiro, como fala Platão, né? Educação é converter em direção ao bem, tirar a pessoa da caverna, direcionando ela para o bem. Ou você está basicamente ensinando bons hábitos. Essas virtudes delas derivam 4 virtudes chamadas cardeais. E na Stanza della Senatura, Rafael pinta uma representação delas. Nós temos a primeira das 4 virtudes em ordem de aquisição, que é a temperança, que cardeais porque elas são coração, né? Então elas são o centro. Então todas passam por aí. E tudo começa com o autocontrole em relação ao prazer. Aqui você vê o freio, né, na mão dessa dama que representa isso. O anjo que aparece no CD do Guns N' Roses apontando para cima, que basicamente fala da ideia de que quando você se controla e se limita, você se eleva. Então, o freio das paixões é o freio em relação ao prazer. Porque a primeira inclinação dos homens é se perder no prazer imediato. É comida. E hoje a expectativa de vida das pessoas está baixando. Em grande parte tem a ver com dieta e outras coisas. Fora a queda da testosterona dos homens, que baixou 1% todo ano. E tem tudo a ver com a comida industrializada que nós comemos, óleo de soja, sei lá o quê.
Mas o fato é o seguinte, o autocontrole em relação à comida, à bebida, ao sexo e ao conforto é a primeira coisa a ser vencida. E para todo mundo que já enfrentou um desafio empresarial ou teve que vencer qualquer desafio, a primeira coisa é vencer a inclinação à comodidade e ao prazer imediato. No entanto, lutando e trabalhando em cima dessa virtude, vem a segunda, que é a virtude da fortaleza. Porque não adianta só ser temperado, equilibrado em relação ao prazer, você tem que aguentar a pancada para fazer o bem. Fortaleza, e eu sou entusiasta de jiu-jitsu, e eu faço jiu-jitsu na mesma academia que o Bruno, inclusive, que está aqui do lado, com o grande Fábio Gurgel, e no teto da academia tem escrito achar o conforto no desconforto. E é no teto porque provavelmente tem alguém sentado em cima de você e te estrangulando. Então é um momento muito propício para você olhar isso. E a beleza de você, a ideia de você aguentar a pancada, ela é fundamental para a vida. Coragem, persistência, resiliência, paciência, todas essas coisas estão conectadas à fortaleza. Se você não aguenta sofrimento, nós temos fundamentalmente uma cultura que as pessoas estão sendo educadas para não tolerar e não aguentar nenhum tipo de sofrimento, você não consegue fazer o bem. Como Jordan Peterson fala muito bem, se você tem medo dos homens fortes, espera ter medo que os homens fracos são capazes. Nós estamos assistindo isso todos os dias. Então, a fortaleza é o próximo passo da vida de uma pessoa que busca as virtudes. Aqui, olha só na representação, o leão domado, porque temeridade não é coragem e covardia também não é coragem. Então, a leoa domada, a leoa dócil, representa esse espírito que é forte, mas, ao mesmo tempo, sendo forte, se equilibra, age na medida correta. E, de outro lado, olha só, aparece esse anjo balançando os galhos dessa árvore e nenhuma folha cai. Ou seja, essa é uma das maiores virtudes do líder em geral, né? Todas as coisas balançam, o caos está em volta, nada cai, nada cede, você não perde o eixo, né? E depois o centro, isso aqui está no teto, não na parede, porque a Estância da Assinatura é a sala para assinar contratos, e no centro aqui a justiça. Hoje nós tendemos a enxergar a justiça, há uma obsessão nas empresas, que é tomar a justiça ou como igualdade ou como diversidade. Mas pense bem, né, de maneira lógica, se você tiver 100% de diversidade, todos nós somos completamente diferentes entre nós e nós não temos nada em comum. E se você tiver 100% de igualdade, todos nós somos o mesmo e nós não temos também nada de diferente para dialogar. Então, não são conceitos que, por si só, conseguem ensejar o diálogo humano. Mas qual a alternativa, então, para diversidade e igualdade? São valores universais. São coisas que vão beneficiar todos os homens, né? Tem uma palestra que eu dou que eu falo de hidratação, dieta, leitura, empreendedorismo, vida de família. Aí uma pessoa levantou a mão e falou: Guilherme, mas qual é o seu projeto para as mulheres negras? Aí eu falei: hidratação, dieta, vida de família, empreendedorismo. É o meu mesmo projeto para os homens chineses, para as mulheres indianas e para pessoas de 15 anos e 85 anos. Porque existem coisas que são universais, coisas que beneficiam todas as pessoas. Justiça tem, na verdade, a ver com o senso de equilíbrio. É a velha história, né? Se eu somar as notas de todas as pessoas e dividir pelos alunos, isso é injustiça? Isso não é o correto? Na verdade, a religião, hierarquia, honrar pai e mãe, ter senso de proporção nas coisas, tudo isso tem a ver com justiça. Por isso que a justiça tem a balança, mas ela tem a espada também, porque você precisa afirmar o que é certo e justo em todas as circunstâncias. E o auge das 4 virtudes cardeais é a prudência. Prudência não é tomar cuidado apenas nas coisas, mas é decidir a coisa certa na hora certa. Aqui você vê uma dama que tem a velhice atrás dela, na nuca dela, se vocês repararem, e ela vê o próprio rosto dela como uma pessoa idosa e tem um coração com um anjo gritando. Esse coração com o anjo gritando são as inclinações. Então, ela tem a inclinação gritando. No entanto, se vocês olharem para ela, ela mantém a serenidade. Apesar do coração gritar, ela mantém a paz e decide a coisa certa, porque ela tem a velhice atrás dela e ela olha a si própria no futuro. Ou seja, prudência é decidir a coisa certa na hora certa, tendo em vista as consequências de longo prazo, mais do que longo prazo, da vida inteira, o que vai impactar a sua vida como um todo. Ela se confunde, até Cícero, né, usa essa terminologia, com a própria sabedoria, com a ideia de ter conhecimentos que direcionam a pessoa sempre em direção àquilo que é verdadeiro e belo.
E tendo esses conhecimentos, a pessoa consegue manter a serenidade na situação de dificuldade, decidir aquilo que vai ter impacto ao longo da vida. Então, essas 4 virtudes em ordem, elas, na ética, né, Aristóteles vai, inclusive, refletir sobre qual é a sequência, qual é a finalidade da ética, qual é o fim da ação humana. E aí ele fala do prazer, e, bom, essa é uma inclinação comum, as pessoas pensam, bom, o final da vida é o prazer, porque, afinal de contas, é melhor sentir prazer do que sentir dor. No entanto, o prazer traz alegrias que se esvaem. Basicamente, todas as coisas do prazer se esgotam depois que o prazer passa. Então, não tem como ser a finalidade da vida, porque tudo é como você tentar pegar areia nas mãos e ela ficar caindo o tempo todo. Outra hipótese seria o próprio dinheiro, a riqueza, que tem Caravaggio e São Mateus vinculado no último momento à riqueza. O problema do dinheiro, e sem dúvida as pessoas têm que enriquecer e prosperar e trabalhar, mas se o dinheiro é a finalidade da vida, você confunde algo, porque o dinheiro é um meio, ele é sempre um meio para algo. O dinheiro vai ser usado para obter algum bem. Como o dinheiro é usado para obter algum bem, ele nunca pode ser o fim, porque ele, por definição, sempre vai ser destinado a algo, destinado a uma família, a um desenvolvimento, a um bem, a um investimento, a alguma coisa. Então, o dinheiro também não serve como finalidade da vida. Aristóteles, então, questiona a honra. E honra é um bem incrível, porque dos bens humanos, o mais elevado é a honra. Se você ganha, sei lá, uma medalha olímpica, se você é o primeiro lugar em algo, se você é reconhecido como especialista em algo, isso é real, isso tem um grande dado real. No entanto, a honra, você vai morrer e essas coisas vão se esvair com o tempo. E a realidade é que você pode, inclusive, fazer a coisa certa, ter a alma em ordem e ser desonrado por injustiças e outras tantas coisas. Um dos maiores clássicos da filosofia, A Consolação da Filosofia, foi escrito por Boécio, injustamente acusado e preso. Então, a honra tem o seu limite. Então, qual é o auge da virtude, pergunta Aristóteles? É a eudaimonia, que é erroneamente traduzido por felicidade. Eu quer dizer bom, e daimon é o intermediário entre o céu e a terra. Eudaimonia, em grego, quer dizer literalmente viver os valores eternos aqui na terra. Essa ideia de viver os valores eternos é porque o bem mais elevado é elevar a sua própria alma. É que a sua alma esteja em harmonia com o bem, o belo e o verdadeiro. É que você consiga ter uma alma plena, uma alma plenificada, atingir o seu máximo potencial dentro da sua vocação. Então, isso é muito bonito, porque se você olhar os 3 pilares, né, que até citaram na introdução, que construíram o Ocidente, todos vão passar por essas virtudes. Então, o direito romano, aqui tem Augusto, grande arquiteto do Império Romano, que inclusive resolveu um grande problema de fertilidade, que hoje todos os países do Ocidente passam. Todos os países do Ocidente estão abaixo da taxa de fertilidade necessária para repor a população. E o centro da vida romana é a família, e tudo emana da família. E o seu status como cidadão depende da quantidade de pessoas das quais você cuida. E a partir dessa vivência de pai, isso vai te levar a um sentido de dever perante uma ordem de justiça, e você trabalha pela glória de Roma. Quantas vezes você pensa no dia do Império Romano? Todos os dias, o máximo de vezes possível, é o mínimo, né? Como fala a brincadeira. Mas isso tem um motivo, é porque o Império Romano, de fato, lança as bases de toda a nossa cultura. Tradição, que é a ideia de trazer esse legado do passado para beneficiar as decisões atuais. Religião, que é religar a experiência original. Roma sempre narra a si própria como uma cidade com uma origem divina, com um grande propósito. E autoridade, que, Deus do céu, como falta autoridade no mundo atual, que é ensejar a obediência das pessoas a partir da grandeza do próprio caráter e da capacidade. Nós temos, claro, a filosofia grega, que eu já falei bastante sobre ela, mas o realismo filosófico, a própria busca das virtudes, a lógica, a metafísica. Todos nós pensamos em termos da filosofia grega, que tem a morte do Sócrates, que fala, eu morro e vocês não deveriam lamentar minha morte, por causa da imortalidade da alma, porque eu almejo um bem maior. A filosofia permeia toda a nossa vida, e a má filosofia destrói a nossa cultura, ideologiza as pessoas e fragmenta a sociedade. Então, a boa filosofia é necessária para corrigir, inclusive, qualquer deformação. E a religião cristã traz distintamente o que é pietà, que é uma das coisas mais lindas, porque ela é um momento de extrema tristeza e, ao mesmo tempo, um momento de esperança e alegria, porque a morte do filho dela é a nossa redenção. Então, aqui o Michelangelo pinta, né, ou desenha isso com o cinzel, né, esculpindo uma coisa incrível, essa tensão entre pureza, serenidade e entrega.
Misericórdia, caridade, a própria abolição da escravidão, fruto direto da cultura cristã, a ideia de que existe um sentido último para a vida, que a sua vida tem esperança, que os seus fios de cabelo são contados, como fala na tradição, a ideia de confissão, como Santo Agostinho narrou de maneira incrível nas Confissões, que é um dos grandes clássicos da história da filosofia, a ideia de comunhão, a ideia de que você pode se unir a algo maior do que você, deixando algo de si mesmo. Isso é parte da civilização cristã, que é uma das bases da nossa civilização. Então, para encerrar, claro que todos os grandes líderes da história, Alexandre o Grande, que foi aluno mentorado de Aristóteles, Carlos Magno, que foi o fundador, Alemanha e França descendem de Carlos Magno, Alfredo Grande é o fundador épico da Inglaterra, que combateu o grande exército pagão, Dom Manuel I foi o primeiro rei do Brasil, e na época dele, Portugal deu a volta ao mundo, atravessou a África. Todas as pessoas beberam desse ideal de formação clássica que partia desses 3 princípios previamente citados. E os países foram forjados a partir daí, não só os países europeus todos passam por isso. Aqui tem a extensão máxima dos impérios europeus, como essa cultura vai espalhar por todo o mundo e vai forjar muito do imaginário de grandes pessoas. Sei lá, a primeira pessoa de fora da China a entrar na Cidade Proibida foi um jesuíta, que era admirado pelo imperador pelos seus conhecimentos, exatamente por ter vindo dessa formação clássica. Então, os valores que forjaram a nossa civilização, eles precisam ser sempre restaurados e revisitados para manter a pujança da cultura. Eu coloquei aqui no último slide a bibliografia, porque eu sei que é um monte de informações aqui colocadas, então eu sempre coloco a bibliografia, não vou distribuir para vocês um papelzinho com ela, então aproveitem para pegar a bibliografia. E é isso dessa parte inicial. Muito obrigado a todos vocês. Muito bom, Guilherme. Agora convido o nosso palestrante Bruno Garchagen para a sua fala. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou duplamente feliz por 2 razões. A primeira é pelo fato de eu ter sido convidado mais uma vez para participar do evento do Líderes do Amanhã, que é um instituto que eu acompanho desde o seu nascimento. E durante todos os anos em que eu residi aqui no Espírito Santo, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, eu nunca gosto de me gabar publicamente, mas às vezes é necessário. Sendo de Cachoeiro de Itapemirim, tendo morado em Vila Velha durante alguns anos, eu saí de lá para São Paulo em 2018. Então, essa é a primeira alegria. Obrigado ao Instituto Líderes do Amanhã e obrigado a cada um de vocês por participar desse evento espetacular. A segunda alegria é ter sido convidado para falar de virtudes e não de política. Afinal, eu sou um professor de política, eu sou um estudioso de política, tenho mestrado, doutorado em política, e há muitos anos eu me dedico a esse tema. Muito embora a política, para mim, não era exatamente... Eu não reduzia nem os meus estudos, nem os meus comentários à política pior, né? A política com P minúsculo, a política do dia a dia, a política mais pobre. Eu sempre tentava usar os fatos políticos para tirar alguma lição e passar isso para as pessoas, mas o grande problema é que, quanto mais em desordem o mundo fica politicamente, mais as pessoas estão interessadas na própria desordem, e não aquilo que a política, mesmo num ambiente caótico, pode nos ensinar. Então, a segunda razão é ter sido convidado para falar de virtudes, não exatamente só de política. Eu queria começar essa conversa com vocês. Contando uma história, que obviamente é de Cachoeiro de Itapemirim, que envolve a minha bisavó, com quem eu residi quando eu tinha... por gentileza, se vocês não me seguem aí, me sigam no Instagram, agradeço imensamente, @bgarchag. Aos 8 anos de idade, eu residia com a minha bisavó em Cachoeiro de Itapemirim, meus pais tiveram que sair da cidade para morar em Marataízes, muitos de vocês devem conhecer aqui, e, portanto, durante alguns anos, com 7, 8 anos de idade, eu residia só com a minha bisavó. E a minha bisavó, portanto, foi uma figura muito importante na minha vida. E tem uma história específica que eu queria dividir com vocês, que tem tudo a ver com esse tema. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu cheguei em casa da escola, estava almoçando com a minha bisavó, conversando com ela,
teve um momento que ela pegou a minha mão e começou a acariciar a minha mão, olhou para mim, aos 8 anos de idade, minha bisavó nessa época devia ter 70 e poucos anos, e falou o seguinte: não tem calo, a sua mão não tem calo, não é mão de homem. Vocês imaginem o meu susto, aos 8 anos de idade, ouvir isso da minha bisavó, que era uma mulher que viveu quase toda a vida dela na roça. Ela é de Capiangola, perto ali de Conha. Então, para minha bisavó, era muito natural que aquilo que designava um homem, ou uma das características de um homem, era ter calos na mão. E por qual razão? Porque o calo na mão, para minha bisavó, era o símbolo de algo maior. Partia de uma ética de trabalho e todas as virtudes, valores e princípios que estavam representados nos calos na mão. Então, a forma que a minha bisavó achou de transmitir todo o legado que ela teve por experiência própria, esse legado transmitido pelos pais dela, pelos avós, vivendo na roça, colhendo, capinando, era chegar para o bisneto dela de 8 anos de idade e dizer: não tem calo, nem parece mão de homem. Essas palavras ficaram gravadas em minha memória, estão até hoje, e já se fazem 40 anos. Mas, a partir daquele momento, algo mudou instantaneamente na minha cabeça. Eu não tive um choque exatamente, porque essa ética do trabalho, essa importância de trabalhar, era uma presença constante na minha vida. Minha bisavó, minha avó, meu pai, meu avô, minha mãe. Então, dentro da nossa casa, falar de calo na mão não era algo extraordinário. Mas a forma como minha avó transmitiu aquela educação, aquele legado que ela recebeu, e por experiência concreta da vida dela, fez todo sentido. Qual foi a reação de uma criança de 8 anos que eu era à época? Fui capinar o quintal da casa da minha bisavó. E a minha bisavó desceu comigo para me ensinar a capinar o quintal, que é das coisas mais difíceis que existem. Não sei se algum de vocês já tentou fazer isso, mas você pegar a enxada e bater com a lâmina da forma correta, para não arrancar terra e só arrancar aquilo que precisa ser capinado, é muito difícil. E, ao final de uma tarde, capinando com a ajuda da minha avó, eu, uma criança de 8 anos, com a mão fina, estava com a mão repleta de bolhas. Mas, ao final daquela tarde de trabalho, capinando o quintal, orientado pela minha avó e junto com um primo, eu fui premiado, primeiro, e a coisa mais importante, pelo sorriso da minha avó, de satisfação, por ter transmitido uma educação que para ela era fundamental. E a segunda coisa é que ela me deu um dinheiro por ter capinado o quintal na tarde toda, que para uma criança de 8 anos faz muita diferença. A experiência, essa experiência com a minha bisavó, foi muito mais do que uma simples lição de vida. Somente mais tarde, claro, eu fui compreender que aquele gesto carregava algo que, muitos anos depois, eu fui descobrir que grandes pensadores e santos tentaram definir por séculos. Um conjunto de virtudes, sobre as quais o Guilherme falou aqui, que são os pilares que sustentam o nosso caráter e moldam nossa vida. Décadas depois dessa experiência com a minha bisavó, eu entendi que aquilo que ela me ensinou já estava presente na filosofia de Aristóteles, por exemplo, que, na Ética Nicômaco, disse que o bem humano é uma atividade da alma conforme a virtude. Minha bisavó mostrava de modo intuitivo, racionalmente inarticulado, que o trabalho e as responsabilidades diárias podem transcender o esforço físico e ter uma dimensão maior de realização da própria virtude. Quantos aqui de vocês já tiveram um momento em que algo aparentemente pequeno do dia a dia os marcou de forma tão profunda? Algo que, na época, talvez não parecesse importante, mas que anos depois, como foi o meu caso, eu fui descobrir toda a essência e magnitude dessa lição. Essas experiências nos tocam
tão profundamente, ainda mais quando se dão no seio da família, porque se relacionam com algo atemporal, algo que se sustenta sobre séculos de sabedoria e prática. Sabedoria e prática. Sabedoria prática, que é uma lição que Aristóteles também nos deixou. E esse algo são exatamente as virtudes cardeais e teologais, tão antigas, ou até mais antigas, do que o próprio conceito de civilização, mesmo quando essas virtudes não estavam nomeadas como tais. E que são, e que continuam sendo, elementos essenciais para enfrentarmos os desafios de hoje, que são desafios novos em alguma medida, mas que, olhando retrospectivamente para a história, e a história humana vive de períodos e ciclos de maior ou menor desordem, em que é preciso ter essas virtudes cardeais e teologais de forma muito internalizada, mas exercida no dia a dia, para enfrentar esse período sem enlouquecer. Principalmente em períodos de desordem política, há uma tendência que as pessoas enlouqueçam. E é algo que deve ser evitado. Primeiro, para a nossa saúde mental, psicológica, física, e depois para que a gente possa ajudar a nossa família e as pessoas à nossa volta. Essa ideia das virtudes na prática é algo que me é muito caro, e eu queria transmitir isso para vocês, que fique guardado no coração de vocês, porque as virtudes não podem ser vistas como algo teórico, como algo abstrato, como algo fora da nossa vida. A grande beleza das virtudes não é simplesmente o conceito ou o que elas nos mostram teoricamente. É exatamente o desafio posto de saber que virtudes são essas e praticá-las no dia a dia. E esse é um desafio para a vida. Não é como uma dieta que você faz uma semana, um mês, talvez um ano e abandona. Conhecer e assumir o valor dessas virtudes como algo para a própria vida é um desafio para a vida toda. O Guilherme já explicou de forma muito detalhada o que são as virtudes cardeais, o que são as virtudes teologais, e baguncei a apresentação toda aqui. Pode voltar para as primeiras aqui. Opa! Tá, peraí, agora eu me perdi. Tá. Muito bem. Voltando aqui. Eu queria só fazer alguns comentários com vocês a respeito dessa parte prática das virtudes, para que vocês entendam o valor que eu dou a essas virtudes na minha vida, e que eu acho que pode contribuir para a vida de vocês. Virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Aristóteles definia a prudência como a virtude que discerne o bem viver. E São Tomás de Aquino, que é uma figura também importantíssima na minha vida, não só na vida intelectual, mas na minha vida prática, também descreveu prudência como a retidão da razão no agir. Ou seja, prudência não é só agir, mas agir corretamente, respeitando a correção, a retidão dos meios e dos fins. Isso é algo inegociável. Justiça, virtude que busca dar a cada um que lhe é devido. Para São Tomás, por exemplo, a justiça é a disposição constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é de direito. Fortaleza, coragem para enfrentar novos desafios. Vocês que são empresários, vocês que estão iniciando uma vida empreendedora, vocês que já estão nessa atividade empreendedora, um ambiente de incerteza que exige coragem, exige temperança, exige prudência, exige justiça. Fortaleza. Aristóteles entendia a fortaleza como uma virtude que nos ajuda a enfrentar o medo de forma equilibrada. Enfrentar o medo de forma equilibrada. Então, a dimensão da moderação é fundamental, não só para a fortaleza, mas para as demais virtudes. Temperança é o domínio sobre os nossos desejos, aquilo que, segundo Aristóteles, é o justo meio entre o excesso e a deficiência. Traz equilíbrio e moderação à nossa vida. Virtudes teologais são virtudes que talvez vocês não conheçam, eu queria também dividir com vocês, porque eu acho que é importante, porque complementa de forma profunda as próprias virtudes cardeais. Fé. São Tomás ensinava que a fé é a adesão voluntária da alma às verdades reveladas por Deus.
que nos faz acreditar em algo maior, algo que talvez não possamos ver ou entender completamente, mas que sabemos ser verdadeiro. Esperança, virtude que aspira ao bem futuro difícil, mas possível de alcançar. Recorro mais uma vez ao grande São Tomás. É a esperança que nos fortalece nos momentos difíceis e nos guia em direção ao nosso objetivo final, que obviamente tem que ser virtuoso. Caridade, por fim, é a amizade do homem com Deus e é a virtude que nos torna mais próximos dele e dos nossos irmãos. É o centro de todas as virtudes e que as torna vivas em nossas ações. Então, aqui, mais uma vez, a dimensão e a importância de praticar essas virtudes no dia a dia. Minha bisavó nunca leu nenhuma linha de Aristóteles, nem de São Tomás, era uma mulher muito religiosa, tinha sobre o aparador da sala dela uma Bíblia muito bonita, com uma foto do João Paulo II, hoje São João Paulo II, que também é uma memória muito viva na minha vida. Mas, embora nunca tenha lido sequer uma linha, nem de Aristóteles, nem de São Tomás, nem de qualquer outro filósofo, a minha bisavó vivia essas virtudes na prática e transmitiu, não só para mim, mas para todos os familiares ao redor dela, essas virtudes, a importância, o valor de torná-las algo maravilhoso, extraordinário na vida diária. Por fim, e aí, considerando o que foi dito pelo Guilherme, que foi dito na introdução, a importância do Império Romano para tudo o que a gente vive hoje. Então, Roma continua vivendo pelo seu legado. Então, a ideia de ascensão e queda de Roma, em razão da queda do próprio Império, ela deve ser vista de uma forma mais adequada, porque Roma, no fundo, continua a nos guiar, principalmente no Brasil. Então, é difícil entender a história de Portugal, a existência de Portugal, a existência da própria Santa Igreja Católica, a existência de uma série de valores, virtudes, justiça, direito, arquitetura, modos de vida, sem Roma. Então, o Brasil, como sendo filho de Portugal, também é filho de Roma. E aqui no Espírito Santo, que tem uma história extraordinária, que tem o nome Espírito Santo, e tem tantos imigrantes italianos que têm essa conexão direta com Roma, o Espírito Santo é um lugar extraordinário, Cachoeiro ainda mais, me perdoe, mas é um lugar extraordinário porque carrega muito disso, e aqui foi dito no painel anterior, um período muito delicado que o Estado enfrentou nos anos 90 e conseguiu superar. Então, portanto, o Espírito Santo consegue transmitir uma lição do ponto de vista institucional, etc., mas eu acho que a nossa vocação é transmitir algo ainda maior em termos de valores e virtudes que nós temos e que tudo isso precisa ser exibido como fonte de virtudes para nós, aqui internamente, e também para o Brasil. Por último, para encerrar, queria dividir com vocês essa frase: a grandeza de uma vida também está nas virtudes que cultivamos, nas gerações que inspiramos, no legado que deixamos. Então, o desafio que fica para cada um de nós é tentarmos a cada dia superar os nossos vícios, as nossas misérias, para tentar individualmente sermos mais virtuosos, para que isso tenha um efeito positivo às pessoas à nossa volta, à nossa comunidade, à nossa sociedade, ao nosso país, e que a gente comece isso dentro de casa e possa construir uma família tão bonita quanto a minha. Muito obrigado. Muito obrigado a essas verdadeiras 2 aulas que nós tivemos aqui, Guilherme, Bruno. Foi muito bacana. Bruno, acredito que assim como eu, quando você estava falando, muitos olharam para a palma das mãos para saber se tinha calos, né? Lembramos as histórias que a gente passou na vida para construir essas virtudes, muito bacana. Bom, a gente está falando aqui, pessoal, de um tema de virtudes que construíram, né, o nosso Ocidente. Nós vimos aqui que essas virtudes vieram da filosofia, através da religião. E aí eu queria abrir aqui o período de perguntas para o nosso Guilherme. Guilherme, em quais pontos filosofia e religião eles se convergem
e em quais pontos a filosofia e a religião se divergem na construção dessas virtudes? Sim, bom, essa relação da filosofia com a religião, ela sempre existiu em certa medida, né? Então, pegando especialmente o cristianismo, né? Então, a primeira coisa é que Sócrates mesmo tinha uma série de crenças muito curiosas para o período. Sócrates defendia a imortalidade da alma, ele morre basicamente dando testemunho da verdade, ele defendia a existência de um Deus único, que foi bem chocante para tudo. Ele chamava do Deus desconhecido. E uma das coisas incríveis é que São Paulo visita Atenas, isso está na Bíblia, e ele encontra um monumento ao Deus desconhecido. Deus desconhecido é um termo cunhado pelo Sócrates, e Sócrates era escultor, ou seja, existe a chance do próprio Sócrates ter feito a escultura. E se não foi o Sócrates, provavelmente foi um aluno dele. E São Paulo, quando ele chega lá, fala: eu vim trazer o Deus desconhecido. E uma das coisas notórias do começo do cristianismo é a quantidade de pessoas que se converteram do mundo grego. Na verdade, o cristianismo começa crescendo, basicamente no Oriente, que era de idioma grego, e muito porque o Oriente já tinha passado por Platão, por Aristóteles, pessoas que tinham preparado uma estrutura de pensamento que casava com essa ideia de mirar no bem, mirar na salvação da alma. Um grupo, os seguidores de Platão e Aristóteles, muitos converteram ao cristianismo cedo, e um grupo curioso, né, porque tem uma moda do estoicismo hoje. Bom, na época da ascensão do cristianismo, vários dos estoicos se converteram ao cristianismo, porque havia uma sinergia de pensamento, porque eram pessoas que estavam buscando virtude, que estavam buscando disciplina, uma série de coisas. Um dos casos mais famosos é Justino Mártir. Justino Mártir era um estoico e ele falou: olha, o cristianismo basicamente tem as virtudes do estoicismo, só que tem um sentido maior para a vida, tem uma esperança ao final da vida. Então, tem uma coerência interna. E, ao mesmo tempo, logo que começou o cristianismo, você já tinha pessoas, grandes escolas com pessoas que estudaram filosofia clássica, tanto em Atenas mesmo, mas em Antioquia, em Alexandria, que é uma cidade que vem de Alexandre o Grande e que tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Então, assim, o apostolado intelectual dos primeiros cristãos é muito forte. Agostinho é um grande fã de Platão, São Tomás de Aquino foi um grande promotor de Aristóteles, e, basicamente, os textos clássicos da filosofia foram preservados pelos cristãos. Na verdade, boa parte dos textos do mundo antigo foram preservados pelos cristãos, porque os monges copistas, quando caiu o Império Romano, que salvaram quase todos os documentos principais. Então, quando você pega um autor antigo, você está meio que lendo um texto de algum monge copista que estava lá, todos os caras bebendo cerveja no crânio de alguém, e eles estavam lá copiando os livros na mão, em meio ao caos. Então, é uma relação que, ao longo da história, ela chama muita atenção pela simbiose. Mesmo se você olhar o Oriente, por exemplo, Confúcio, dentro dos círculos confucianos, na China, tinha o culto do Pai Celeste, que era uma espécie de culto semi-monoteísta. Quando os jesuítas chegam lá, eles se encantam com isso, e eles viram estudiosos de Confúcio e falam: caramba, e os próprios chineses, muitos chineses se convertem na missão de São Francisco Xavier por causa disso. Então, essa relação da filosofia com a religião, ela sempre foi de grande simbiose. Ela se tentou criar uma divisão, na verdade, nessa cultura progressista, marxista, progressista, pós-iluminista, em que, fundamentalmente, se tem uma visão de revolução, e a cisão da religião ela é necessária para avançar essa revolução secularista. Então, é uma espécie de religião política que é criada para substituir fundamentalmente o que era essa relação ao longo da história. Boa. Bruno, durante a apresentação de vocês, e agora também o Guilherme citou aqui, que o cristianismo foi a base para algumas virtudes, pessoas buscaram o cristianismo, se converteram para isso. Na sua opinião, a religião é a única detentora dessas virtudes na criação da nossa sociedade? Detentora no sentido de criadora? Isso. Ou da única origem? A única origem, né, dessas virtudes para a sociedade. Ou tem alguma outra instituição, como família, como você bem citou? Se a gente pega a história da criação da Santa Igreja, ela sucede à Grécia Antiga e, portanto, a criação das virtudes segundo Aristóteles.
Mas havia um ambiente super religioso dentro da própria Grécia. Então, é difícil dissociar essas duas coisas, né? Porque, no fundo, o fundamento moral das sociedades, elas vêm das religiões dessas respectivas sociedades. Então, dissociar uma coisa da outra, que eu acho que é uma ideia muito moderna, eu acho um equívoco, né? Que você fica na conversa, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E, no fundo, essa discussão é sempre para tentar, de alguma maneira, minimizar ou até retirar o papel da religião, o papel pedagógico. Eu discordo nesse sentido. Eu acho que, como o Guilherme falou, tentar estabelecer uma dissociação entre as duas coisas, seja a filosofia, a religião, ou a religião, a moralidade, as virtudes, é algo que, do ponto de vista prático, quando você vai analisar cada sociedade, isso não existe. E até fazer esse esforço de dissociação é algo que, para mim, soa sempre como um falseamento da história. Legal. Queria direcionar a próxima pergunta aqui para o Guilherme, mas, Bruno, fique à vontade também, caso queira complementar. Estudando um pouquinho sobre o nosso painel, numa das pesquisas, eu percebi que, na Europa, né, tanto Inglaterra, Itália, a gente tem visto igrejas, né, que estão fechando, né, virando bares, boates, restaurantes, e que traz um contraponto com o que construiu a Europa, né, esses valores religiosos e morais. O que isso, na opinião de vocês, né, começando aqui pelo Guilherme, pode causar para as futuras gerações, já que a gente está falando sobre construir, né, o Ocidente, o que isso pode causar nas futuras gerações, essa perda desses valores morais que a gente tem visto na Europa? Bom, esse processo não é novo. Fazem 200 anos que estão tentando destruir a religião na Europa. As revoluções foram para isso. Está aí a Revolução Francesa, que o Renato Moicano muito bem descreveu depois de uma luta do UFC. Basicamente, isso é um processo que não é espontâneo, ele é armado. Envolve doutrinação nas escolas, envolve pressão na grande mídia, envolve basicamente toda uma campanha para dissociar os europeus da sua tradição. E o resultado disso, não precisa nem esperar outras gerações, já está acontecendo. São pessoas fragilizadas, é o Islã tomando conta dos países, é a decadência urbana. Então, você tem lugares que você está andando em Paris e você fala, caramba, né? É o Marrocos, entendeu? E não tem como, na verdade, a Inglaterra ser muçulmana e continuar sendo a Inglaterra, virar outra cultura. E não é nem para detonar os islâmicos, mas simplesmente é um fato, você simplesmente perdeu a identidade. Então, na verdade, o problema é que não existe vácuo de religião. Se você tira uma religião tradicional, você vai ter o progressismo como religião, você vai ter o culto do Kim Jong-un, você vai ter o Islã, que vai começar a ter um monte de filho, vai preencher a sociedade. Não tem vácuo. Então, o que acontece hoje com a Europa é que os países que preservaram mais a fé, por exemplo, na Polônia e na Hungria, teve uma retomada desse espírito cristão. A economia está crescendo, a população está melhor preservada e a crise migratória está melhor controlada. Você pega Paris e Londres, é o contra-exemplo. São lugares incríveis, de uma história fantástica, mas que estão com problemas sociais inimagináveis para 20 anos atrás, inconcebíveis. Você vê esse episódio, né, da abertura das Olimpíadas, que estava o caos completo, depois apaga todas as igrejas, todas as luzes e fica só uma igreja com a luz acesa lá em Paris. Assim, ou a Notre Dame pegando fogo, os sinais simbólicos são tão claros que, no final do dia, você vê que não tem... essa Europa secular é uma impossibilidade completa. O Richard Dawkins, o arqui-ateu, agora está falando que ele sente saudades quando ouvia os hinos cristãos da infância dele, que ele é culturalmente cristão agora, ou seja, até ele já está querendo pular fora do barco, porque todo mundo percebeu que está afundando. Então, isso que você está descrevendo é um experimento social fracassado. Só que a contraparte disso no Brasil, por exemplo, o Brasil passa por um renascimento cristão gigante. Por exemplo, tem um renascimento católico gigantesco, sei lá, o Frei Gilson está às 3 da manhã com 300 mil pessoas rezando o terço. 3 da manhã nem é um horário grato, não é um horário são para qualquer pessoa. E os caras estão lá, 300 mil pessoas rezando o terço. São igrejas lotadas, são empresários convertendo. Eu vi tanta coisa incrível. Nos Estados Unidos a mesma coisa, no Texas, na Flórida. No Texas, todas as igrejas têm recorde de batismo nos últimos anos. Então, assim, está acontecendo também um renascimento espiritual até em resposta
a essa crise de valores. Mas, realmente, na Brasil, Estados Unidos, menos Europa, e na Europa, como eu disse, alguns países mais do que outros, na verdade, também acontece, mas depende do país que você está olhando. Só que os países nos quais está acontecendo a retomada do espírito cristão estão tendo os melhores resultados. Boa. Bruno, quer complementar? É interessante, porque quando você olha a Europa, a gente geralmente tem uma tendência a se concentrar nas capitais. E quando você vai para o interior, seja da Inglaterra, da França, Sim. quer dizer, o país é o mesmo, mas é outro país, porque o progressismo, essa cultura mais radicalmente secular, antirreligiosa, ela geralmente está concentrada nas grandes capitais. As grandes capitais completamente, enfim, contaminadas por décadas e décadas, às vezes até mais de um século, de uma experiência social com um fundamento antirreligioso e depois ideológico. Porque antes do problema político, ocorreu um problema antirreligioso. E aí, muitas ideologias se aproveitaram disso para potencializar a dimensão política. Então, eu vejo aqui no Brasil, mas também vejo na Europa, tanto na França quanto na Inglaterra, que são países que aparecem de forma muito problemática, no interior, uma retomada assim, crescente. E o pêndulo vai mudando de lugar, historicamente, né? Vai mudando de lado. Então, você pega períodos da história, eu estava lendo um livro sobre o ano de 1177, que quando há um ano que foi de uma queda de uma grande civilização, e que teve efeitos gigantescos no mundo inteiro, ou no mundo da época. Então, até esses períodos de desordem, de falência, de quedas de império, isso não é uma novidade na história. O que eu acho que a gente está vivendo nesse momento é a mudança de pêndulo. E muito porque muita gente está de saco cheio. Então, o exemplo do Dawkins é o exemplo. O Dawkins é o biólogo que está ali fazendo um trabalho acadêmico de biologia, depois um trabalho como intelectual público defendendo aquilo, e assume um papel de ateu militante. Ele e o Christopher Hitchens, né, as duas grandes celebridades do ateísmo internacional. E aí ele chega um momento... Só que o Dawkins, pelo que ele está, as entrevistas que ele vem dando agora, ele é aquele tipo de ateu militante que estava dentro de um ambiente que era cristão, que ele reconhecia como virtuoso. A partir do momento em que ele vê o resultado, né, de parte do trabalho dele e de toda a desordem criada por esse vácuo que acontece por colaboração dele, ele bota o pé no freio e fala assim, espera aí, não era para isso, não era exatamente isso que eu tinha na cabeça como resultado. Aí começa a falar essas coisas de ser culturalmente religioso e tal, porque, no fundo, é o fundamento da própria história do país e o fundamento da história familiar e pessoal dele. Eu concordo especialmente em relação ao interior da França, que me parece que também tem uma preservação de costumes muito forte. A diferença entre o interior da França e Paris é bem contrastado, assim. Então, acho que ali também teve uma retomada católica razoável, assim, para ser considerada, né? Bom, nós tínhamos mais perguntas aqui para fazer, o tema é excelente, porém, nosso tempo está chegando aqui ao fim. Eu gostaria de agradecer em nome do Instituto Líderes do Amanhã, em nome de toda a diretoria, esse excelente painel que nós tivemos aqui no 12º Fórum. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Bruno, e vamos para o encerramento desse painel. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme Freire, Bruno Garchagen.